sejam muito bem-vindos a OnTV 24 Horas Brasil, a sua emissora de TV na internet, 24 horas ligada em você. Hoje estamos aqui com a presença de um amigo muito especial, Daniel Christian, pesquisador, produtor, escritor e músico. Tudo bem, Daniel? Seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde, Eugênia. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui de novo contigo. Sempre bom poder colaborar com a OnTV. Vamos falar sobre o teu livro. Aos nossos telespectadores, vamos falar hoje sobre a teoria da existência humana. Afinal, quem somos, o que somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos? Para responder estas questões, o nosso escritor Daniel Christian. Christian, aonde o pessoal consegue adquirir esta obra, esse teu livro? Bom, atualmente ele está à venda somente na Amazon, né? É só colocar lá o título. Digitando o que a gente está colocando aqui na tela, o pessoal te encontra lá para adquirir, é isso? Exatamente. É só botar lá a teoria da existência humana no site da Amazon, e aí tem lá na versão livro e também e-book. Bacana, amigo. Vamos falar um pouco, então, fazer uma introdução, quando que você pensou realmente em escrever sobre isso, o que te fez, o que te motivou a começar a construir, então, esse pensamento e colocar isso para o grande público, meu irmão? Bom, na verdade é um livro muito complexo porque ele foi o resultado de 16 anos de estudos, né? E na verdade eu não tinha nenhuma intenção de fazer um livro, mas depois de 16 anos estudando a fundo, né, sobre essas questões que são as principais perguntas que a humanidade faz, onde a gente sempre busca as respostas através da filosofia, das religiões, eu consegui fazer um paralelo, assim, fazer uma ligação entre esses pontos, e o que acabou me encorajando a escrever esse livro, porque é uma teoria que para alguns é um pouco ousada, ainda mais no que tange a parte espiritual, né? O pessoal ainda tem um pouco a mente fechada para isso, mas na verdade foi um conjunto de estudos, tanto da arqueologia antiga, que eu sempre fui fascinado por civilizações antigas, o Antigo Egito, a Suméria, né? Essas civilizações que nos trazem muitos segredos. A Bíblia também, eu sempre fui católico, né? Eu cresci no meio do catolicismo. E a ciência, que é o elemento principal para dar alguma credibilidade, né? Ou se não toda a credibilidade a essas teorias, né? É um assunto complexo. No próprio livro, a gente dá a ideia ali de como seria a finalidade da existência humana, né? Por que de a gente existir. Mas claro que não tem como tu cravar isso com 100%, né? É uma das possibilidades. E a gente vê, né, no decorrer dos anos, a própria Bíblia, quando a gente vai se debruçando assim para pesquisar mais a fundo, a gente acaba tendo elementos ali que nos levam a pensar da forma que eu descrevi no livro, né? De que a gente veio com a missão de evoluir, né? Resumindo, assim, dando só uma introdução, resumindo a ideia, nós somos seres imortais, espirituais, que estamos tendo uma experiência física, né? Num planeta que poderíamos considerar como uma escola. Cada planeta é uma escola, né? Nós somos os estudantes, estamos aqui no ano letivo. Cada vida seria um ano letivo, né? Tu vai evoluindo, vai passando de ano, mas tu também pode rodar de ano, né? Tu pode estagnar, mas jamais regredir. Um aluno que roda na quarta série, ele não volta para a terceira. Ele vai ficar na quarta, vai ter que fazer de novo a quarta, né? E com a gente, eu acredito, dentro desses estudos, que a gente siga a mesma linha. Cada vida que a gente tem é uma oportunidade de a gente evoluir, e quando a gente não consegue evoluir nessa vida, não passa de ano, a gente volta estagnado no mesmo ano, digamos assim.
E isso vale também, isso é muito complexo, né? Claro que a gente vai esmiuçar mais, e também convido as pessoas que têm interesse nesse assunto de buscar informação na raiz, na fonte, onde eu fui também, né? Muitos livros científicos espirituais, como 2 livros do Kardec que eu destaco aqui, que é o Livro dos Espíritos e a Gênese do Kardec. São 2 livros que dão explicações científicas daquilo que eu estou falando e que nos levam a crer nessa lógica, né, que um dia vai ser reconhecido pela humanidade, de que a reencarnação é um estado biológico natural do ser. É uma coisa inerente ao ser vivo, ao ser humano, a todos os seres. Mas nós, como seres humanos pensantes, que estamos na cabeça dessa cadeia alimentar, nós temos essa obrigação de evoluir. A gente evolui com essas vidas, e nosso planeta também evolui, né? A comunidade evolui, as humanidades evoluem, o planeta evolui, tudo é uma eterna evolução. Sobre algumas abordagens do teu livro, estou aqui com o índice dele aqui, vamos dar uma esmiuçada em cada item. Você fala sobre os caminhos, escala evolutiva, raça adâmica, o mito do grande dilúvio, evolução da espécie humana, a criação biológica e genética, recado aos cientistas, provas secretas, escala humana, Lemúria, o continente perdido, a terceira raça-mãe, Atlântida, os egípcios segundo a ciência secreta, quem somos e o que somos, recado aos homens da ciência, 2, os fluidos e a nova era. Vamos começar falando então um pouquinho sobre essa questão em que você aborda aqui nos capítulos caminhos, escala evolutiva e raça adâmica, meu irmão. Vamos começar aqui, dar uma analisada na tua obra. Muito bacana a tua abordagem, realmente é um tema instigante e muito interessante. Pois então, eu acho que aí onde tudo começou, no meu afastamento da Igreja Católica, né? Foi quando eu, num dado momento, fui questionar um padre sobre a questão de Adão e Eva, né? Que sempre me fez pensar bastante, porque a gente cresceu e nos foi ensinado de que tudo começou com Adão e Eva, né? Foram o primeiro homem e mulher na Terra, tiveram filhos, e no caso Caim e Abel, Caim acabou assassinando Abel. Então a Bíblia, seguindo ali os textos, tu acaba percebendo que Caim matou Abel, e o Caim, quer dizer, foi expulso. E o Caim acabou parando numa cidadezinha e acabou casando, tendo filhos, tendo uma vida. E aí eu não entendi nada, né? Nesse momento me deu um nó na cabeça e eu questionei o padre, mas como que cidadezinha era essa se só existia Adão e Eva, né? Esse é o ponto principal. Adão e Eva, Caim e Abel. Que cidade era essa? Quem morava lá? Como isso é possível se eles estavam originando toda a humanidade? Não tinha como já existir uma outra cidade. E, para minha surpresa, o padre só apertou minha bochecha, deu uns tapinhas no meu rosto e mudou de assunto. E isso me deixou completamente indignado, né? E eu comecei a investigar mais ainda, falar com outros. E quando eu percebi que eles não sabiam me responder isso, eu vi que tinha alguma coisa muito errada, né? E aí a gente vai para a ciência. E a ciência nos mostra, né, principalmente na medicina, que é impossível um casal geneticamente, biologicamente, povoar um planeta com diferentes raças, né? Um casal branco jamais vai ter filhos negros ou índios, aborígenes, não tem como. Então, daí a gente começa a usar o nosso raciocínio lógico, né? Obviamente não foi Adão e Eva os primeiros colonizadores do planeta. Isso é cientificamente impossível. Até porque mesmo que a gente quisesse forçar a barra de que teriam sido eles, teria que ter muito incesto nessa família, né? Infelizmente, eles teriam que transar entre eles para continuar a procriar. E a gente sabe que isso, até
o Antigo Egito mesmo nos mostra que eles faziam esses casamentos consanguíneos para manter o sangue azul da realeza, e geralmente eram pessoas todas com muitos defeitos físicos. O próprio Tutankhamon, o Akhenaton, todos tinham vários defeitos, várias doenças diferentes, assim, por terem sido criados do mesmo pai e mãe. Até reinados extintos, né, Nané? Exatamente. Então, assim, quando a gente parte do princípio de que não foi, a gente tem que aceitar isso. Não foi Adão e Eva o primeiro homem e mulher, e eu sei que isso aí pode soar agressivo para quem é muito religioso, pessoal católico, evangélico, que segue a Bíblia à risca. Convido esses irmãos para darem uma outra analisada. Em primeiro lugar, a arqueologia está aí também para comprovar, isso que é interessante, né? A arqueologia comprova muitas coisas que estão na Bíblia, principalmente localizações, cidades, né? Exatamente como estava na Bíblia, os arqueólogos vão lá chafurdar na região e encontram. Então eles comprovam, olha, realmente existiu tal cidade, existiu Sodoma, existiu Gomorra, existiu... Só que eles, os mesmos arqueólogos, nos trouxeram provas da existência de homens há 10, 15, 20 mil anos atrás, muito antes de Adão e Eva. Então, aí entra a questão da teoria do Charles Darwin. Na teoria da evolução, falta o elo perdido de Darwin, porque falta ainda, nunca foi encontrado um ser que fizesse o meio campo entre o Cro-Magnon, né, e o Homo sapiens sapiens. Falta esse ser. A arqueologia encontrou fósseis de toda a escala evolutiva de hominídeos, desde os primatas, mais do que um, né, alguns centenas ou dezenas, mas nunca encontrou este sujeito, esse que é o chamado elo perdido de Darwin. Então a gente sabe que tem um erro aí também. Então, quer dizer, se não, o homem não originou do macaco, como Darwin tentou provar, porque falta esse ser, aí a gente tem que abrir a mente para uma intervenção que teve nessa evolução, né, que é mais uma vez usando a lógica. Se não existe esse elemento, esse elo perdido não existe, algo foi lá e fez uma interferência para que a gente desse esse salto evolutivo do Cro-Magnon para o Homo sapiens sapiens. E aí que entra a parte espiritual, né? Porque segundo a doutrina espírita, nos seus livros científicos, eles explicam, né? E o que faz, daí a gente tem que englobar toda a questão, reencarnação, evolução de planetas, de seres, de humanidades, coletividades. Então, para que o planeta Terra pudesse receber seres pensantes, né, espíritos evoluídos, precisaria de um corpo com um cérebro para que pudesse fazer essa conexão, né? O nosso espírito aqui, eu estou aqui como Daniel, estou aqui articulando esse corpo, essa veste, né? Eu preciso desse corpo aqui com esse cérebro para poder encaixar toda essa conexão, né? Digamos, como se fosse uma máquina biológica. E então eles precisaram, como tinha só os homens das cavernas, ainda o Cro-Magnon recém estavam ali inventando fogo, no Uga-Uga e tal, teve essa interferência para que pudesse vir, segundo a doutrina espírita, os exilados de Capela, né? Que seria o quê? Um orbe na constelação de Órion ali, que casualmente é como estão as 3 pirâmides do Egito, né? Elas estão mirando na constelação de Órion. Teria vindo esse pessoal a reencarnar aqui na Terra, que eles vieram para cá para fazer com que esse planeta evoluísse. Então, para que isso acontecesse, precisava desses seres pensantes para fazer com que a sociedade se organizasse. Então, dentro dessa evolução do nosso planeta, fizeram essa interferência no DNA do homem para que ele pudesse receber esses seres, esses espíritos, né? E isso explicaria de uma forma, eu diria para mim, pelo menos, convincente, de que não somos originários do macaco, né? Porque senão teríamos esse ser, teria um nome X, que seria o elo do Darwin, já teria sido encontrado há muito tempo. Então, essa questão da raça adâmica é uma alegoria da Bíblia
é uma história mais para a gente ter um ponto de partida, né? Naquela época, principalmente quando eles criaram a Bíblia, 2, 3 mil anos atrás. Porque a Bíblia, na verdade, né? Aí quando tu falou ali, uma das questões que tu levantou, a questão do dilúvio. Para mim, acerca do mito do grande dilúvio, meu irmão. Vamos falar um pouquinho sobre esse outro tópico que você aborda na tua obra. Pois é, justamente isso. Tá tudo interligado, né? O que a gente nunca parou para pensar é que existem Bíblias mais antigas que a nossa Bíblia. Né? Ou seja, o que é a Bíblia, no caso? É a reunião de vários relatos históricos que ocorreram na Antiguidade. O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mas são compilados de textos escritos por homens, por pessoas. Muita gente se engana, acha que Deus que escreveu a Bíblia ou que ele inspirou os caras a escreverem. Não. Teve em épocas diferentes, homens diferentes, chamados de escribas, na época, que eram os escritores, eles foram escrevendo de acordo com o que eles viam. No caso de Jesus, teve os apóstolos que escreveram tudo que vivenciaram com ele. Dessa experiência toda, nasceu a Bíblia, que no ano de 325, o imperador romano, no concílio de Nicéia, ele estabeleceu a reunião desses textos todos e criou a Igreja Católica Apostólica Romana e esse Novo Testamento como se fosse a palavra de Deus definitiva, né, esse compilado desses textos. Isso no ano de 325 antes de Cristo, depois de Cristo. Só que, se a gente for mergulhar mais na arqueologia e na história, milhares de anos antes, existem outros textos como esse de outras civilizações, em outras partes do mundo, que a gente não pode desconsiderar. A gente não pode dizer, a Bíblia diz a verdade, os outros livros não. A gente não pode dizer isso porque a história do dilúvio, por exemplo, que está na Bíblia, que a gente conhece tão bem, também está em textos de livros milenares da China antiga, por exemplo. Tem um livro na China que fala sobre o dilúvio 2, 3 mil anos antes da nossa Bíblia. Existe o Popol Vuh também, que também fala sobre um grande dilúvio. Existe também textos de tribos africanas ou indígenas da América também que falam sobre um grande dilúvio que ocorreu milhares de anos antes do que a gente conhece. Se tivessem copiado essa lenda e passado de geração em geração até chegar na Bíblia que a gente conhece, né? Então, tem muitas questões em cima desse dilúvio, da data que ele ocorreu e de que quando ele ocorreu, as gerações que vieram depois usaram essa história, né, em seus textos. Também registros de vários cristos que a princípio teriam nascido na mesma data, de uma virgem, em vários locais do mundo. Já vi alguns relatos acerca disso e documentários também. Então veja que a gente observa isso, né, através das gerações. Há uma discussão curiosa, digamos assim, sobre esses temas, né, Daniel? Não, sem dúvida. Claro, essa questão do Cristo é uma coisa um pouco particular, né? A pessoa que é cristã, ela tem uma visão, né? A pessoa que não é cristã tem outra completamente diferente. Eu, que sou cristão, eu acredito que tenha existido um ser, que foi Jesus, no caso, que ele veio para ser tipo um exemplo a ser seguido. Isso eu não tenho dúvida, que ele tenha existido. Agora eu tenho dúvida, sim, que tenham existido outros dessa forma que tu citou aí. Tem um documentário que faz muita confusão, que é o Zeitgeist. É um documentário alemão, onde ele traz muitas coisas interessantes, mas ele traz algumas distorções da história. Como, por exemplo, eles tentam pegar o exemplo de Osíris no Egito como se ele tivesse sido tipo Jesus. Tentam recriar a história de Osíris como parecido com a de Jesus e não tem nada a ver. É um erro grotesco que tem nesse documentário, leva as pessoas ao erro, né? Não tem absolutamente nada a ver a história do Osíris com Jesus, mas no documentário tá como se fossem muito similares. E aí eles levantam outros, como tu disse ali, né? Outros, Jesus, Messias, por aí e tal. Teriam existido, Messias, sim, tipo, o próprio Siddhartha, o Buda, ele sim teve
Ele veio como se fosse um ser messiânico, assim. Aí tudo bem, ele tem uma história meio parecida, não na questão de família, como ele veio e tal, mas de missão, em termos de missão, de ser o cara iluminado, ser iluminado, temos sim, né, vários exemplos. Mas como esse documentário quis linkar Jesus, assim, com outros similares a Jesus, isso aí que eu não... Pelo menos o que eu investiguei, que foi o Osíris, não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver. Então tem muitos erros nesse documentário que a gente não pode... A gente tem que estar sempre investigando, né, na verdade. Toda informação que vem, a gente tem que ir atrás da confirmação, né, da informação. Porque, infelizmente, distorcem muitas coisas. Ainda mais agora com a inteligência artificial, né, com a Deep Web, com o Deepfake. Infelizmente, vai ter... Eu vi, esses dias, me deparei com imagens, assim, como se tivesse sido achados arqueológicos fantásticos, assim, eu fiquei impressionado olhando. Aí depois eu fui ver o texto, era a criação da inteligência artificial, nada era verdadeiro. E aquilo me frustrou muito, porque ao mesmo tempo de que algo que eu achei que era espetacular era fake, era mentira, quantas pessoas não vão ficar fazendo esse tipo de coisa, né, para acabar atrapalhando, né, as pesquisas, as informações, porque tu acaba perdendo teu tempo focando numa coisa que não existe, né? A gente tem que ter muito cuidado. Estamos aqui com o nosso amigo Daniel Christian, escritor, pesquisador acerca da teoria da existência humana. Daniel Christian, que satisfação, meu amigo. Vamos falar um pouquinho sobre o que você pesquisou, suas conclusões que resultaram, né, em um livro muito bacana acerca dos capítulos espécie humana, evolução, questão biológica, genética. Você tem um recado aos cientistas? Eu vou ler um trecho aqui, direto da fonte, para ficar mais claro para o pessoal, acompanhar esse raciocínio aí da questão que eu estava falando sobre a evolução da espécie do Darwin, né? E a explicação que eles dão sobre como se dá essa evolução astralmente falando, né? Que faria todo sentido. No ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais só difere em certas variações na forma exterior. Quanto no mais, tem a mesma composição química que todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Nasce, vive e morre nas mesmas condições. E quando morre, seu corpo se decompõe como o de tudo quanto vive. Não há em seu sangue, em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que encontram nos corpos dos animais. Como estes, ao morrer, restituem à Terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que se haviam combinado para formá-lo e que vão, através das novas combinações, formar novos corpos minerais, vegetais e animais, a analogia é tão grande que suas funções orgânicas são estudadas em certos animais quando as experiências não podem ser feitas nele mesmo. Na classe dos mamíferos, o homem pertence à ordem dos bínamos. Imediatamente, abaixo dele, vêm os quadrúmanos, animais de 4 mãos, ou macacos, dos quais alguns, como o orangotango, o chimpanzé, o mono, têm certas atitudes humanas, a tal ponto que por muito tempo foram designados pelo nome de homens da selva. Como eles andam eretos, utilizando-se de cacetetes, constroem cabanas e levam os alimentos, né, com a boca, com a mão, sinais característicos, né, do ser humano. Por pouco se observa que a escala de seres vivos, no ponto de vista do organismo, reconhece-se que o líquen à árvore e do zoófito ao homem. Há uma cadeia que se eleva gradativamente sem solução de continuidade. Porém, quanto mais o corpo diminui de valor aos seus olhos, mais cresce de importância e princípio espiritual. Se o primeiro coloca em nível bruto, o segundo eleva a altura incomensurável. Vemos o círculo em que se estaca o animal, não vemos o limite que pode chegar o espírito do homem. Da semelhança de formas exteriores existentes entre o corpo do homem e do macaco, certos fisiologistas concluíram que o primeiro era apenas uma transformação do segundo. Nisso não há nada de impossível, sem que, se assim for, a dignidade do homem venha a sofrer algo.
corpos de macacos puderam muito bem ter servido de revestimento para os primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco adiantados, que vieram encarnar-se na Terra, sendo esses envoltórios os mais apropriados às suas necessidades e o mais adequado aos exercícios de suas faculdades. Em lugar de ter sido feito um revestimento especial para o espírito, esse teria encontrado um já pronto. Pôde, pois, revestir-se com a pele do macaco sem deixar de ser espírito humano, assim como o homem veste às vezes pele de certos animais sem deixar de ser homem. Entende-se aqui, se trata apenas de uma hipótese, que não é absolutamente admitida como um princípio, mas apresentada somente para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o corpo do macaco não implica paridade entre o espírito do homem e o do macaco. Admitindo-se essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e por efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, o invólucro se modificou, embelezou-se em seus detalhes, conservando, porém, a forma geral do conjunto. Os corpos melhorados, procriando, reproduzindo-se nas mesmas condições como acontece com as árvores enxertadas, deram origem a uma nova espécie que pouco a pouco se afastou do tipo primitivo, à medida que o espírito progredia. O espírito macaco, que não foi destruído, continuou a procriar corpos de macacos para o seu uso, como um fruto de uma planta enxertada que reproduz a mesma planta. E o espírito humano procriou corpos humanos, variantes do primeiro molde onde se estabelecera. Então, aqui eles dão essa explicação de que eles conseguem alterar, né, através da astralidade, o corpo para receber os espíritos. Mas isso também não impede de, nos primórdios, quando o espírito humano aqui ainda era muito primitivo, né, ele se adequou a alguns corpos de macaco, porque como ele não pensava, não raciocinava, ele só tinha um instinto, então, digamos que poderia, aqui não está afirmando, mas é uma possibilidade científica, poderia sim, espírito de macaco ter recebido os primeiros espíritos humanos aqui no planeta no tempo dos dinossauros, no tempo né, no tempo dos homens das cavernas, mas que com o tempo, né, uma questão de lógica, um espírito com consciência, com inteligência, não poderia ser linkado a um corpo do macaco. Né? Aí nós teríamos um problema de... é como botar um super atleta no corpo de uma criança. Né? O cara ali explodindo de energia para não estar preso, né, naquele corpinho. Então, essa é uma das ideias desse livro, da Gênese, que nos mostra que eles possivelmente foram os que acabaram fazendo essa alteração, né, no nosso DNA, para a gente evoluir. Existem alguns, hoje, e até no History Channel, nesses canais aí que a gente vê, eles acreditam que isso foi feito por alienígenas. Né? Teriam sido seres de outro planeta que vieram aqui no tempo dos macacos, mexeram no nosso DNA e criaram a raça humana. Só que, segundo a doutrina espírita, isso foi feito pelos espíritos, né? Os espíritos que são os responsáveis pela evolução de cada planeta. Como eu estava falando no início, cada planeta é uma escola. Então, na criação dessa escola, existem seres que são responsáveis por essa organização biológica. Eles que vão fabricar, digamos, os corpos que vão viver neste planeta, de acordo com os elementos que esse planeta tem para oferecer, de acordo com a gravidade que tem, com a distância do Sol, né? É uma série de elementos que são muito complexos e profundos, mas que, se a gente amplia a nossa mente, a gente sabe que existem trilhões de planetas no multiverso. Então, obviamente que vão existir seres diferentes em vários planetas. Então, dentro daqui, no que tange a Terra, na origem aqui da nossa história, esses são os seres que eles resolveram criar. E agora a gente não sabe para onde a gente vai, mas a gente está evoluindo também, né? A gente percebe até na questão da arcada dentária, de tantas e tantas décadas a gente já nasce com menos dentes, né? Até uma série de situações que, como se estivessem nos levando para essa evolução. O teu livro é muito bacana também, Daniel, porque aborda realmente temas interessantes que instigam, né, a curiosidade das pessoas. É muito bacana isso. Há quanto tempo você pesquisa sobre esses assuntos, né?
Hoje já são, em 2009 eram 16 anos, já faz mais de 20, faz 20 e poucos anos já, faz um tempinho. Aqui na tua obra também você tem um capítulo que se refere a provas secretas. Estamos curiosos para saber o que você aborda nesse item. Na verdade, são provas que eu também quero ter acesso, né? Tem provas aí secretas na mão dos governos, na mão do Vaticano, na mão da NASA, né? Na mão do Pentágono, na mão do nosso exército. Existem muitas provas aí de coisas impactantes que ocorrem, que poderiam nos ajudar a comprovar essas teorias, mas que eles estão guardando em 7 chaves, né? Inclusive, deixa eu só comentar aqui um trechinho também de um recado aos cientistas que eu coloquei aqui, que fala um pouco sobre essa questão da prova, né? Porque a coisa é muito mais ampla também. Existem provas físicas que eles detêm, que podem sim nos ajudar. Né, Daniel? O acervo nacional tem algumas coisas já liberadas para nossa consulta, né? Sim, tem. A partir de 2013, se não me engano, eles liberaram, o Exército liberou alguns casos ufológicos, a Operação Prato, entre outros. Mas não tudo, né? Uma parte. Mas isso aí é em relação a provas físicas, né? Mas existem provas que são mais difíceis de como é que eu vou dizer? Para que a sociedade assimile assim, de uma forma mais tranquila, né? Materializar as provas, né? Que as pessoas... Exato. Isso aí, materializar as provas. E tipo aqui, eu tenho um livro escrito em 1956, se não me engano, pelo médium Hernani Santana, que psicografou de um espírito de 78, eu me lembrei, 78, que ele fala o seguinte, ó: seria, porém, rematada ingenuidade supor que a ciência humana terrestre chegará rapidamente à solução definitiva dos seus problemas substanciais, porque precisará realizar antes disso e para isso 2 conquistas fundamentais. Primeiro, terá que reconhecer por seus próprios meios, suas averiguações, seus cálculos e suas induções, se não a certeza, pelo menos a probabilidade da existência do espírito e das dimensões espirituais da vida. E segundo, construir novas aparelhagens e, sobretudo, novos métodos de investigação para penetrar nesses novos domínios. Né? Só um parênteses, mais ou menos o que está indo a física quântica. Né? A física quântica está nos levando a isso que ele estava escrevendo em 78. Neste último caso, as dificuldades a vencer são imensas, porque somente o espírito pode ver, identificar e examinar o espírito. Não se trata, portanto, tão somente de aperfeiçoar maquinismos e instrumentos técnicos, mas sim consciências, através do desenvolvimento racional das faculdades psicofísicas capazes de serem utilizadas para a produção útil de fenômenos investigáveis. Ou seja, a gente tem que alimentar o nosso espírito, né? Nosso ser, nossa essência, a gente tem que transcender, a gente tem que se espiritualizar para poder ter acesso a essa parte espiritual. Porque aqui eles deixam claro que qualquer um de nós pode ser um médium, qualquer um de nós pode ter um contato com o espírito, desde que a gente trabalhe para isso. É que nem tu querer ter um corpo bonito, assim, moldadinho, tu tem que ir para academia, fazer academia, te dedicar meses ou anos na academia, aí tu vai ter o corpo que tu quer. Essa questão que ele fala de comprovar, porque os cientistas, por mais que criem máquinas, eles não vão criar uma máquina que vai provar o espírito. Quanto, porém, porque basicamente ele está querendo dizer isso, né? Que a gente como humanidade, como ser humano primeiro, por isso é aquela coisa, evolução pessoal primeiro. Tu saber quem é tu, te reconhecer, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui. Eu não nasci só para casar, ter filho, pagar conta e comer e dormir. Isso aí não é vida. Isso aí faz parte, tem que ter um objetivo, uma coisa maior, né? Que é a tua evolução pessoal. Tu vai evoluir como ser humano. Tu evoluindo como ser humano, tu faz evoluir na tua volta. As pessoas que estão na tua volta vão evoluir também. E essas pessoas evoluindo, evolui a humanidade. A humanidade evoluindo, evolui o planeta, evolui tudo. A consciência cósmica. Então aqui diz, enquanto, porém, não houver na Terra condições morais que justifiquem tão elevado tipo de cooperação aberta e indiscriminada
entre o governo espiritual do planeta não facilitará condições nem circunstâncias que favoreçam o êxito maior de tentames dessa espécie, além dos limites da educação e do incentivo ao espírito perquiridor dos homens. Ou seja, enquanto a gente não merecer isso, não mostrar que a gente está evoluindo, está cuidando da natureza, está cuidando do próximo, está amando o próximo, né, está poluindo menos, está sendo menos violento, enquanto a gente não crescer como humanidade, eles não vão facilitar para que a gente tenha acesso a isso, a essas questões espirituais que a gente quer respostas, até questões com seres de outro planeta, como diz o próprio Chico Xavier, naquela data limite dele, que ele falou, se nós não tivéssemos uma terceira guerra mundial, nós teríamos uma oportunidade de conhecer seres de outro planeta. Basicamente foi isso que ele disse na entrevista de 72. Se a gente não tiver a terceira guerra, nós vamos, vocês passaram de ano como coletividade, parabéns, agora vocês vão ter um acesso à tecnologia superior de seres de outro mundo. Que seria incrível para nós, né, como planeta. A gente seria um salto quântico, né, na consciência do ser humano, né, nossa finalidade da nossa existência. E finalizando, diz o seguinte: é fácil de compreender que o intercâmbio livre e permanente com planos e forças superiores da vida não pode ser facultado a seres predadores, né? Jamais eles vão nos dar essa inteligência toda, esse conhecimento, se a gente está se matando ainda por petróleo, né? Quer dizer, estão se matando por telefone celular. Por essa razão, a aceitação e a vivência dos princípios morais do Evangelho de Jesus são condições fundamentais a serem cumpridas, a fim de que as inteligências superiores outorguem ao homem da Terra o diploma de maioridade espiritual, que lhe permitirá o ingresso efetivo no mundo de relações com a comunidade cósmica a que pertence. Olha que fantástico isso. E é um livro espírita falando isso, né? Tu vê? Eles falam sobre nós evoluirmos ao ponto de poder ter contato direto com seres mais evoluídos do cosmos. O homem terá, portanto, que renunciar ao velho vício de tudo utilizar para o mal, para o crime, para a insensatez, se quiser entrar na posse do seu principado divino. Cumpre entendermos, de uma vez por todas, que a sabedoria divina simplesmente não permite, por automatismo de sua amorosa justiça, que recursos espirituais de alto nível se desenvolvam, além de certos rígidos limites em almas ainda não decididamente afeitas ao bem. A identificação vibratória com a natureza das sensações materiais constitui obstáculo intransponível à penetração consciente e proveitosa noutras dimensões, que para os seres assim faltos de maior sensibilidade, continuam como se não existissem, embora os influenciem decisivamente. Ou seja, muita gente cega ainda pela matéria, que muita gente só querendo, achando que a evolução é material, né, que bem-sucedido é o cara que tem mais, né? Então a esses são negadas essas informações, né, ou essa troca com esses seres mais evoluídos. O homem gostaria de desenvolver nas suas capacidades sensoriais, auditivas, olfativas e visuais, para além dos limites que a sua atual condição fisiológica estabelece. Olha aqui, ó. Isso aqui é outra coisa brilhante. Nós enxergamos, sentimos o faro e ouvimos dentro de um limite que pode ser ultrapassado, esse limite. Se a gente se preparar para isso, a gente pode enxergar muito mais além, ouvir que nem cães, sentir cheiro que nem gato, né? Porque eles têm, esses animais que são considerados inferiores, eles têm essas capacidades sensoriais mais poderosas do que nós. Olha que loucura. Então não seria difícil criar um ser humano com essas capacidades, né? E na verdade nós vamos ainda, acredito, evoluir para isso. Intuitivamente sente-se que isso é possível, mas ainda não percebeu que só poderá consegui-lo despertando e desenvolvendo, educando e aprimorando os seus poderes psíquicos que, conjugados aos físicos, lhes descerrarão horizontes imensuráveis de novas dimensões da vida. Mas o que, sobretudo, ainda não percebeu é que o poder interior espiritual só eclode com consequência de um alto equilíbrio de tensão de forças nobres, intelectuais e sentimentais, únicas que possuem teor de forças dinâmicas suficientemente poderosas para potencializar o espírito e desenvolver-lhes essas capacidades divinas que a gente tem, que estão adormecidas, né?
teoricamente, ninguém mais discute no mundo que o ser humano é um complexo psicofísico. Mas, na realidade, o aspecto psíquico ainda é, na Terra, extremamente desleixado. Talvez porque o homem terrestre quase nada sabe a seu respeito. Dia virá, porém, em que a psicologia deixará de ser teórica e especulativa, porque aprenderá a lidar com a mente, com o corpo espiritual, do mesmo modo que a medicina terrestre lida com o corpo da carne. Então se compreenderá que os aspectos espirituais e os físicos do ser, no conjunto das suas relações de interdependência, pois ainda estamos todos muito longe, né, das condições de espíritos puros, né, aquele espírito que não precisa mais reencarnar, chegou naquela evolução de viveu várias vidas em várias escolas, não precisa mais, já tem tudo isso nele por natureza. E diante, para finalizar, das perplexidades da ciência e da pressão cada vez maior dos fatos novos que não cessam de fustigar a inteligência humana e de rumá-la para novas pesquisas e conclusões mais altas, cabe aos espíritas a sublime missão de oferecer aos pesquisadores e estudiosos humanos a contribuição substancial do espiritismo, de modo a ajudar os cientistas sinceros a orientar-se com segurança na direção das verdadeiras soluções. Mas os espíritas só conseguirão fazer isso com verdadeiro proveito se se dedicarem seriamente aos estudos das realidades dos progressos da ciência, cotejando tudo, ponto por ponto, com as pesquisas, os conhecimentos e as revelações, de modo a oferecer contribuições sérias aos pesquisadores. Então, aquilo que eu sempre defendo, que eu falo para todo mundo, a união da doutrina espírita com a ciência é o caminho que está nos levando à física quântica, por exemplo. A física quântica, que é o mais alto grau da ciência hoje, a doutrina espírita fala disso há 200 anos nos livros. Só que como sempre foi taxada como religião, as pessoas ficam com o nariz torto, não, espírito falando e tal. Não, é conhecimento aplicado. Conhecimento aplicado. Tanto que, um exemplo que eu sempre dou também, em 2014, eu estava assistindo um programa do History Channel e aí tinha uma sonda foi largada pela NASA para perseguir um cometa. E ele ficou assim, em volta daquele cometa durante 2 anos, até chegar bem próximo dele. Quando ele chegou bem próximo do cometa, essa máquina abriu um compartimento assim e pegou toda a poeira cósmica daquele objeto. Eles queriam saber do que era feito o cometa, né? Eles queriam entender o que é feito o cometa. E fechou e caiu na Terra com essa poeira cósmica do cometa. Quando chegou aqui, eles estudaram e chegaram à conclusão de que os cometas são exatamente o que o Allan Kardec falou em 1860 no livro da Gênesis. Quando perguntado para os espíritos o que é um cometa, o espírito respondeu: é um irmão inferior dos planetas, que cabe ao homem pesquisar, se aprofundar, para que um dia, conhecendo ele intrinsecamente, possa usá-lo como parceiro para viagens mais longínquas no espaço sideral. Basicamente foi isso que os espíritos disseram. E aí a NASA vem e diz o seguinte: bom, esse cometa, esse asteroide que a gente foi pesquisar, a gente descobriu que ele é feito de gás carbônico, azoto, hidrogênio, ele tem todos os elementos que tem aqui no planeta, e melhor, tem combustível. Então quer dizer que futuramente nós vamos poder pousar, vamos botar aqui, pousar uma navezinha aqui no asteroide, e enquanto fica enchendo o tanque, né, tá acabando a gasolina aqui, o combustível parou no asteroide, o asteroide continua fazendo a rota dele. Então nós vamos pegar carona com o asteroide, encher de combustível a nave e seguir caminho. E tu imagina, Kardec falou isso em 1860. Aí a NASA veio em 2014 para comprovar exatamente, quase usando as mesmas palavras. Então, existem, quando eu falo provas também, as provas secretas, tem provas que não são mais tão secretas, mas tem muita prova secreta que eles ainda vão nos largar aos pouquinhos. E para quem quiser conhecer o livro, existe um capítulo que mostra muitas provas ali
seja de desenhos nas cavernas feitos 20, 30, 40 mil anos atrás, desenhos de seres antes do Cro-Magnon, desenhos de tribos de também 10, 20 mil anos atrás, pinturas, aí vamos para a arte mais moderna, pinturas de 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, também com os artistas já retratando inclusive naves espaciais nas telas. Então são obras que estão nos museus aí pelo mundo, obras famosas, de grandes pintores. Então existem provas assim, ó, é o que mais tem, é só que a gente tem que abrir a mente. As pessoas, elas estão acostumadas a receber aquilo, né, e se agarra naquilo e fica ali preso naquele conhecimento, né, que está limitado. A gente tem que abrir a mente. O mundo é gigantesco, tem muitas civilizações com muita coisa para nos ofertar, e hoje em dia ninguém tem desculpa mais de não ter acesso, porque é só tu dar um Google, como falo, tu pode ter acesso a tudo isso que eu estou falando, principalmente as fotos e a história de cada quadro, de cada pintura, de cada detalhe, tudo ali. Uma das coisas que nós temos hoje é acesso à informação. Basta querer realmente ir em busca disso. Hoje estamos aqui com a presença do Daniel Christian, uma honra tê-lo aqui conosco, falando sobre o seu livro, Teoria da Existência Humana, que o pessoal pode adquirir pela Amazon. Daniel, eu queria ver contigo aqui, você fala, eu gosto também muito desses temas, de vez em quando eu me meto também a pesquisadora amadora, não como você, né? Mas assim, eu fico analisando algumas coisas por aí. Eu gosto muito desse tema aqui, Lemúria, o continente perdido. Você já estudou bastante a respeito disso, né? Sim, a Lemúria, ela provavelmente foi o primeiro grande continente, depois da Pangeia, que a gente tem, assim, que dá para ligar um pouco a Lemúria, para as pessoas se situarem no planeta, é lembrar dos Moais da Ilha da Páscoa, aqueles rostos gigantescos de toneladas que tinham lá. Eles são resquícios dessa civilização que um dia existiu por aqueles lados lá. E a Lemúria, ela é a pré-aborígene, né? Diz que a raça dos aborígenes são descendentes diretos dos lemurianos. Passando pela Lemúria, a gente chega no continente Atlântida, que até hoje existe uma discussão muito grande. A discussão não é se existiu, né? É onde foi que existiu. Alguns defendem que a Atlântida ela estaria atrás da ilha de Creta, por ali, na Europa. E eu defendo, eu acho que o continente de Atlântida, ele está mais aqui pro lado do Triângulo das Bermudas. Eu acho que por ali que existiu esse grande continente que ligou a África às Américas, né? Eu acredito que o que a gente vê aqui de Incas, Astecas e Maias tem uma total influência sobre os Atlantes. Segundo os arqueólogos, né, é a civilização que tu ouve falar pré-sumérios, né? A civilização mais antiga que nós temos registro aqui na Terra são os sumérios. Mas os sumérios seriam os descendentes dos Atlantes. Os sumérios, os egípcios, os incas, todos esses povos que, depois dessa grande catástrofe que teve com o racha do continente Atlântico, simplesmente se dividiu e muitos desses povos acabaram migrando para esses outros locais, né, enquanto submergia o continente todo. E dizem, segundo essas pesquisas todas, foi aí que nasceu o grande dilúvio. Foi quando aconteceu essa catástrofe que levantou o mar de uma forma absurda e que teria tido um grande dilúvio nesse cataclisma, né? Que foi mais ou menos de 10 a 12 mil anos atrás, segundo os cientistas. Foi quando eles perceberam que ocorreu isso, que teria originado toda essa lenda em cima do... Por isso que teria
a história do dilúvio em tantas bíblias diferentes, né? Em tantos povos diferentes, em épocas diferentes, contando a mesma história. Teria nascido dessa uma guerra interna, né? Que eles tiveram. O continente de Atlântida foi destruído pelo próprio homem, né? Teve uma guerra nuclear entre eles. Eles partiram para uma guerra mundial que acabaram se destruindo, se autodestruindo. Um roteiro que a gente tem medo de dar sequência na parte 2 aqui, ou parte 3, né? Porque também a gente não sabe. Agora eu vou fazer um momento assim, só um devaneio meu mesmo. É tanta coisa para estudar e conhecer que às vezes eu fico pensando assim, tá, mas quantas vezes será que esse mundo não acabou? Será que já não teve? Porque se tu pensar que os dinossauros viveram há milhões de anos atrás, não é milhares, não é 10 mil, 20 mil que eu tô falando aqui. Tudo isso que eu tô falando aqui é em cima de 10, 20 mil anos. Agora, se a gente pegar milhões de anos atrás, imagina se antes dos dinossauros, de repente, existiu alguma coisa, uma civilização aqui que também se destruiu. Aí vem os dinossauros, aí vem um meteoro, mata todos os dinossauros. Aí, e quantas informações também, né, Daniel, foram perdidas, destruídas através dos tempos, e as próximas civilizações tiveram que redescobrir e escrever tudo de novo. A gente para pensar sobre tudo isso. Eu gosto muito, né, de falar sobre essas coisas. A gente não encontra muitas pessoas dispostas, né, a conversar sobre isso muitas vezes, mas realmente são temas muito interessantes que o passado explica, o que a gente vive hoje e é capaz de desenhar o nosso futuro, né? A partir de todas as consequências, tudo, se a gente analisar direitinho, tudo se repete, né, meu amigo? A ideia, por isso que o passado é tão importante, né? A história é tão importante para a gente não repetir os erros do passado. Sem história, a gente acaba voltando a cometer os mesmos erros. Isso que tu falou é muito interessante também. Eu até nem lembro se eu falo sobre isso no livro, porque são muitos assuntos nesse livro, assim, que eu teria que ter uns 5, 10 programas aí para a gente poder abordar tudo. Mas... Esse tema então é próximo. Próximo livro. Mas, tipo assim, muita coisa se perdeu. Aí tu me fez lembrar de uma coisa que me entristece muito quando eu estudei sobre isso, assim, fui me aprofundando e foi caindo lágrimas, assim, de tristeza interna, com o que fizeram com a Biblioteca de Alexandria. A Biblioteca de Alexandria, ela tinha em torno de 700 mil volumes. Ela tinha, eu chego a estar todo arrepiado aqui só de falar, ela tinha livros dos sumérios, tinha livro dos atlantes, tinha livro dos egípcios, vários livros, tinha livros absurdamente técnicos, tinha livros que explicavam sobre as pirâmides, tinha livro que explicava sobre tudo de extraordinário que a gente viu no passado, e provavelmente, livros que afirmariam que outros seres de outro planeta vinham aqui, tinham acesso e ensinaram e trouxeram conhecimento, isso aí tudo estava lá. Porque na Índia, existe um livro na Índia que explica como se faz naves espaciais. Como é que tu vai explicar que na Índia existe um livro que escrito há 3, 4 mil anos atrás que ensina a construir naves espaciais? Na mesma Índia, existem duas bíblias lá, Mahabharata e Ramayana, são 2 bíblias. E eles falam, nesses textos, claramente, que houve uma luta de seres, de naves no céu, uma contra a outra, e teve briga nuclear, e teriam detonado uma cidade em tal local. Aí entra a arqueologia. Há poucos anos atrás, 10 anos atrás, parece, descobriram essa cidade que está nesse livro. E a cidade toda é vitrificada. Isso é o mais chocante. Para quem não sabe, para algo ser vitrificado é porque teve uma explosão atômica. Então, a cidade inteira é vitrificada lá na Índia. Essa cidade, eu não me recordo o nome agora, mas é só pesquisar. Só dar no Google ali, cidade vitrificada na Essa cidade
consta na Bíblia deles de que foi palco de uma guerra nuclear de naves, de seres dos deuses lutando nos céus e acabaram explodindo a cidade e ela ficou vitrificada. Então daí tem uma prova real que comprova o que está escrito no texto. Então os arqueólogos buscam muito isso, comprovar o que está nos textos. A gente para também para pensar, né, Daniel, que muitos escritos, muitos registros que se perderam, se a gente para logicamente, né, por pessoas que estavam ali naquele momento registrando isso. Algo assim, testemunhal realmente de pessoas que participaram daqueles eventos, daqueles fatos, de tudo que aconteceu, e de repente isso se perde através da história. E tudo isso que às vezes a gente fica discutindo como suposições, provavelmente já foram comprovados em outras épocas. Registros que a gente está correndo atrás, a ciência, enfim, estamos caminhando como tartaruguinhas, né? Na nossa evolução, se nós tivéssemos já esses registros com informações precisas sobre pirâmides, sobre tudo que as pessoas ainda estão descobrindo registros, que nem você faz, que você estuda, né, arqueológicos, então as pessoas começam a associar o que estão vendo, o que já pensam que realmente existiu, com aquilo que vem surgindo de informações. Não, com certeza, facilitaria muito a nossa vida. Então me dá uma tristeza muito grande quando eu lembro que a Biblioteca de Alexandria foi atacada covardemente por 3 ou 4 povos, assim, porque tinha muita conquista naquela época. Vinham os macedônios, vinham os visigodos, vinham a turma do Gengis Khan, os mongóis. Era saques e botavam fogo em tudo, principalmente os árabes ali, né? Os árabes dominaram o Egito várias vezes, os romanos, né? Todo mundo contribuiu, né, de alguma forma, e para destruição, né? Eu sei que botaram 2 vezes fogo na Biblioteca de Alexandria. Na primeira vez que botaram fogo, conseguiram ainda salvar metade do acervo. Só que na última vez, detonaram tudo. Claro que a gente sabe que isso só com o tempo nós vamos saber mesmo, mas esses caras da época, como tu disse, muitos devem ter protegido alguma coisa, muitos devem ter escondido textos em algum lugar, né, que ainda vai ser descoberto por algum arqueólogo em alguma missão, né, ainda vão descobrir coisas incríveis. Inclusive dizem que embaixo da pata esquerda da esfinge que existe uma câmara secreta lá que teria, inclusive, a confirmação da existência dos Atlantes, livros Atlantes e a confirmação da interferência alienígena na construção das pirâmides. Quem disse isso? Olha que loucura, daí voltamos para a espiritualidade. Quem disse isso foi Edgar Cayce. Edgar Cayce foi um médium americano, que já é uma coisa meio absurda, porque os americanos não acreditam em espiritismo, eles são protestantes, mas esse sujeito, não é que ele era espírita, a gente denomina espírita aquele que tem uma faculdade mediúnica e acaba tendo qualquer contato com espíritos. A gente já define como médium, como espírito. Mas ele, no caso, não era espírito. Ele era um cara que ele entrava em transe e começava a falar. Não parava mais de falar. Começava a falar. E aí a secretária dele pegava um caderno e começava a anotar tudo que ele estava, né, falando. Então, foi criado um livro chamado As Leituras de Edgar Cayce. E nessas leituras, esse cara falou coisas absurdas, chocantes. Ele teve acesso a informações, inclusive foi ele que falou isso. Ele disse, naquela época, isso aí foi em 60 e poucos, ele disse que embaixo da pata esquerda da esfinge iam descobrir uma câmara secreta que ia levar a descobrir livros e tal, papapá. Agora, há pouco tempo, em 2014, eu acho 2018, porque agora com a tecnologia eles conseguem botar umas máquinas para fazer um mapeamento subterrâneo, né, no Egito todo, não só no Egito, em vários lugares onde eles acham que tem sítio arqueológico, eles estão usando esse equipamento
descobriram exatamente uma câmara secreta na parte esquerda da esfinge. Sabe? Como isso? Sabe? É fantástico. E é isso que me fascina, porque como eu lido, eu gosto da ciência, tem que ter a ciência para comprovar a coisa, mas tem que ter a parte espiritual para soprar no teu ouvido, para te dar aquela, vai lá que tem. Porque é isso que eu vejo que a espiritualidade faz, ela te dá o caminho. Quando tu tem contato com o espírito... Vai lá na pata direita da esfinge. Eu não vejo a hora. Você falou sobre cuidados, alguém se preocupa. Eu não vejo a hora, Daniel, de nós seres humanos termos realmente acesso, eu digo os simples mortais, ao que tem lá no Vaticano, né, meu irmão? Deve ter muita coisa lá que o pessoal guarda realmente as 7 chaves. Com certeza. Não, o Vaticano sabe de muita coisa. Bom, o problema do Vaticano, e para mim o problema de tudo que lida com religião e dinheiro, é manipulação, né? Porque a igreja, ela na verdade, por muito tempo, a igreja católica, ela mandava no mundo, porque ela mandava nos governos. Os reis não tomavam decisão sem falar com o cardeal, com o bispo, sei lá quem, né? Todos tinham que dar dinheiro para a igreja. A igreja sempre tomava as decisões junto, né? Tanto em como as pessoas tinham que viver, como elas tinham que viver, assim como os tributos, tudo que é referente a tributo, eles se aliavam ao Estado para manter o monopólio. O poder sempre é os dois juntos, ninguém podia com eles. E assim eles foram dominando a gente, dominaram nossa mente, dominaram nosso modo de pensar, nos limitaram. Então, o momento que o dia que o Vaticano for abrirem os segredos do Vaticano, eu não acredito que isso vai acontecer, sinceramente, porque se fizer isso, acabou as religiões. Acabou as religiões, porque o próprio Vaticano vai ter que assumir que nos enganou esse tempo todo, porque ele vai mostrar lá comprovações de extraterrestre, comprovações de espírito, comprovações de várias coisas que eles negam ou dizem que é coisa do demônio e tal, que eles querem manter as pessoas dentro daquilo que eles querem que tu acredite. Eles criaram uma história, Adão e Eva e tal, que acreditam nisso aqui. E tu não me incomoda. Aí pinta um Daniel que incomoda, ele vai lá, aperta a bochecha, dá um tapinha na cara. Né? Porque por eles ninguém vai saber nunca desses segredos. Mas aí, graças a Deus, a gente não depende só deles, existem outras fontes. Aí existem os arqueólogos, estão em tudo que é lugar do mundo hoje trabalhando. Cientista forense, arqueologia forense. Sempre tem alguma polêmica nova. Por exemplo, Tutankhamon morreu porque ele estava doente devido ao consanguíneo, nasceu de irmãos, ou ele foi assassinado, aí tem uma tese que ele tomou uma martelada na cabeça. Então a arqueologia forense também está aí para nos ajudar a alguns quebra-cabeças que estão aí no ar aí para a gente descobrir. Qual manchete você acha que passaremos na ONTV, Daniel? A seguinte: Vaticano abre as portas do seu acervo para a humanidade, ou, de forma surpreendente para nós, ocorre um incidente no Vaticano e não há mais nada guardado lá, pegou fogo, aconteceu uma coisa. Qual manchete você acha que estará na mídia aí, o dia que, algum dia? Eu fico com a segunda possibilidade, sem dúvida. Eles vão tirar ali o que interessa mesmo e botar fogo no resto, e era isso. É uma boa saída. Tu acabou de dar uma péssima ideia para eles executarem, né? Porque se eles pegarem a tua ideia, ainda estão muito errado. Mas é meio lógico. É aquela coisa, através dos tempos, é meio uma verdadeira queima de arquivo que diz, né? É um arquivo de temas muito interessantes de se discutir, né, na humanidade, que as pessoas parem para refletir sobre tudo isso, as consequências realmente da postura do ser humano diante da história, de todos os registros que temos, a importância da ciência e também da fé que as pessoas desenvolvem em relação à espiritualidade. Enfim, não estamos falando de religião, mas que as pessoas tenham, sim, cada um tem a sua régua, né, para medir tudo isso,
mas veja como tudo realmente se encaixa e a história, a ciência, tudo que veio a tecnologia também para elucidar tudo isso, nos proporcionar, então, realmente termos acesso, podermos redescobrir o que provavelmente já tínhamos há algum tempo registrado pelos nossos irmãos na época em que estiveram por aqui, mas que por falta de cuidado, enfim, de análise das pessoas, se perdeu, né, através dos tempos. E o que mais, Daniel, que nós poderíamos, então, levar ao grande público acerca do teu livro, A Teoria da Existência Humana? Bom, voltando àquela parte da criação biológica, né, uma coisa interessante de salientar aqui para o pessoal é por que o homem ainda não conseguiu criar vida, né? Como é que os cientistas... Isso é mais uma prova da vida espiritual. Por que o cientista não consegue fazer um bebê de laboratório? Por que não consegue... Vamos mais além um pouquinho. Por que um cientista não consegue recriar uma folha de árvore? Faz uma folha no laboratório. A vida ser criada em laboratório, no sentido geral, né? Do zero. Não estou dizendo tu separar um esperma de um óvulo e colocar numa máquina e fabricar uma criança artificial usando... Não é isso. Estou dizendo tu criar do zero. É que nem quando apareceu a história dos clones, né? Que teriam clones humanos. Isso aí do zero, sem... Não, criar uma vida. Criar vida. Tipo, como eu falei, uma folha, por exemplo. Pega uma folha. Qual é a diferença de uma folha que está caída no chão, putrefando, para uma folha que está na árvore? Entende? O que difere uma da outra? Porque tudo é feito de gás carbônico, de ácido, de hidrogênio, oxigênio, tudo que existe. A matéria, a parede, tudo é feito da mesma coisa, moléculas de átomo. Existe a fórmula, mas o pessoal não aprendeu a dominar por algo muito misterioso aí, né? Não, mas é que tá o negócio. A questão é um elemento, na verdade, que nós não temos como manipular. Para nós chegar a esse nível, com certeza a humanidade tem que ser outra. Então é por isso que o cientista hoje que quer brincar de Deus e criar uma vida no laboratório, ele vai passar a vida inteira dele gastando milhões e não vai chegar a lugar nenhum. Porque ele não tem acesso ao que a gente chama de o fluido cósmico espiritual. Esse fluido cósmico espiritual, para aquele que não gosta de ver Deus como um ser, seria como se fosse Deus. Esse fluido cósmico é como se fosse... Imagina que todo o multiverso, o planeta, está tudo banhado nisso. A gente está num mar que a gente não enxerga, mas esse fluido está em todo o multiverso, em tudo. Existe esse fluido. E é esse fluido que dá vida às coisas. Só que para manipular esse fluido, só do outro lado. Quem está lá, espíritos que trabalham com engenharia biológica, criadores de mundos, né, parteiros de mundos, criadores de seres, esses usam este fluido para manipular a vida desde um micróbio a uma folha a um ser. Se não tem esse fluido, não tem vida. Não tem vida. Os evangélicos chamam de o sopro de Deus. Pois então. Deu Adão, Então, assim, ó, esse fluido ele tem propriedades, como, por exemplo, no caso dos vegetais, né, e dos animais, eles têm o princípio vital, que é chamado, que é tipo uma porcentagemzinha suficiente para que aquilo gere a vida. Então, esse elemento, que ainda nós vamos descobrir quando nós tivermos moral para tal, né, vão nos dar acesso a esse conhecimento, sem dúvida. Daqui a 100, 200, 1000 anos, não sei. Mas nós vamos chegar lá. Mas hoje é impossível, dentro de um laboratório, sair uma folha viva, entende? Sair qualquer ser. Eles até conseguem fazer órgãos em ratos. Eles conseguem
mexer nessa questão molecular ali para a criação de órgãos, ok, mas nada que vá o fluido cósmico. No caso nosso, para viver uma alma, um espírito dentro, está aqui aglutinado, né? Ou nos animais uma essência, o sopro. O sopro. Ao dizer que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes que os minerais, convém entendê-lo no sentido exclusivamente material. Aliás, aqui não se trata senão do corpo, sem falar do princípio inteligente, que é uma questão à parte. Há na matéria orgânica um princípio especial, imperceptível aos sentidos, e que não pode ainda ser definido. É o princípio vital. Esse princípio, que é ativo no ser vivo, é extinto no morto, porém, sem que deixe de dar à substância propriedades características que se distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maioria dos corpos inorgânicos, conseguiu decompor os corpos orgânicos, mas nunca chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há neles coisa que não existe nos outros. É o princípio vital algo distinto, possuindo experiência própria? Ou então não será um estado particular, uma das modificações do fluido cósmico universal que se torna princípio de vida do mesmo modo que se transforma em luz, calor, fogo e eletricidade? Porém, seja qual for a opinião que se faça a natureza do princípio vital, ele existe. Pois são vistos seus efeitos. Pode-se, portanto, admitir logicamente que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilam o princípio vital necessário àquilo que se destinam. Ou, se quiserem, que esse princípio se desenvolve em cada indivíduo em consequência mesmo da combinação dos elementos, como vê sob a influência de certas circunstâncias desenvolverem-se o calor, a luz e a eletricidade. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, ao se combinarem sem o princípio vital, não teriam formado senão um mineral ou um corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular do corpo, lhe confere propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é mantida durante a vida pela ação do conjunto de órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento da rotação de uma roda. Se esta ação cessar pela morte, o princípio vital se extingue, como o calor quando a roda para de girar. Mas o efeito produzido no estado molecular do corpo pelo princípio vital subsiste após a extinção do calor. Na análise dos campos orgânicos, a química torna a encontrar os elementos constituintes, o oxigênio, o hidrogênio, azoto e carbono. Porém, não pode reconstituí-los, porque, não mais existindo a causa, ele não pode reproduzir o efeito, ao passo que pode reconstituir uma pedra. Então, como eu tinha falado antes, esse é o grande segredo que os cientistas, pelo menos nos próximos 50, 100 anos, não vão ter acesso. Então, eles vão gastar milhões no laboratório e não vão conseguir reconstituir uma folha morta sequer. Sobre a nova era, meu irmão, existem muitos livros sobre essa questão também, você aborda esse ponto. Você escreveu quando o teu livro Teoria da Existência Humana? Foi quando, Daniel, você escreveu ele? Você já estava... Eu escrevi em 2000. Sobre a nova era. Eu escrevi esse livro em 2009, tá? Nessa época se falava muito em que o mundo ia acabar em 2012. Eu estava pronto. Eu não acreditava, já em 99 eu já até escrevi, fiz até uma música. Na época, eu não acreditava que o mundo ia acabar, que em 99 não ia ter fim do mundo, que a Bíblia não era isso que a Bíblia queria dizer, era uma interpretação errada. E fiz isso também em 2009, quando eu falo da nova era aí, eu digo, 3 anos antes, que o mundo não ia acabar em 2012. Não ia ter nenhum problema com o calendário maia. Não, era uma boa desculpa para fazer besteira. Muita gente fez bobagem aí, botando culpa de que o mundo vai acabar mesmo, então... Mas assim, eu acredito na nova era, acredito piamente que a nossa civilização humana, por mais que às vezes a gente veja tanta notícia ruim e acha que não, mas eu acredito que a gente tenha melhorado,
Eu acho que muita coisa ruim aconteceu para que a gente melhorasse como seres individuais e também coletivos. Eu estou vendo muita gente se preocupar com o outro, com o coletivo. Eu acho que isso é a base da gente poder evoluir como sociedade, é começar a olhar para os lados e ajudar os outros, né? Isso aí começou já nos anos 90, no final dos anos 90, início dos anos 2000. A preocupação com o meio ambiente foi crescendo muito, vegetarianismo, crianças que conheço muitas que já não comem carne por natureza, já nasceram assim, com essa tendência a não comer carne. Que a gente está vivendo. E essa evolução ela é quase imperceptível pelo fato de nós sermos um planeta, né, que existem 5 escalas de planeta, no caso, né? É o primitivo, expiações, que é o que a gente está vivendo. A gente está na segunda escala, né? Antes era o tempo das cavernas, dos dinossauros, é o primitivo. Depois, expiações. Depois, regeneração, mundo perfeito e ditosos, que é o não precisa mais reencarnar. Então, nesses 5 da escala, nós estamos indo para a terceira agora. Nós vamos para regeneração, nós vamos sair da expiação para regeneração. O que é aqui? As pessoas vão evoluir, irá se tornar, ou como aconteceu com Exilados de Capé. Eu já dei uma caminhada por tudo isso também, né? Lendo isso aí. Você acha que os mundos vão... a gente, quando você fala mundo, é esse que a gente vive, que nós vamos atingir isso aí? Porque faz tempo que o pessoal comenta isso aí, né? Estamos entrando no mundo da regeneração, estamos chegando, e nunca chega. Exato, não, mas é que tá, é que não existe uma data, né? Então, tipo, estamos chegando, na verdade, nós já estamos nessa transformação. A gente já tá saindo de um e indo pro outro, entende? Desde a década de 50, na verdade. Desde a década de 50 que as coisas vêm acontecendo para isso. E as informações que eu tenho, até de médiums mais experientes, é que também começa a vir, que nem aconteceu com os Exilados de Capela. O que acontece? As pessoas que morrerem aqui... Sem querer te cortar, mas só fazendo a gente é que tem essa mania, nós seres humanos, né, os meus pais, que temos essa mania de colocar data, e o tempo pra gente é bem, né, mas o tempo é muito relativo. Não existe. O tempo não existe. É invenção nossa. Isso é o mais louco. Você para pensar que tá aqui agora, são 4 da tarde. Se tu pegar um foguete e for para a estratosfera passada do planeta, chegou lá, não tem horário lá. Não existe hora, não existe tempo. Não existe tempo. Inclusive, se tu pegar 2 gêmeos idênticos, com 20 anos de idade, tá? Um deles tu bota numa nave para uma missão de 20 anos no espaço. Quando esse gêmeo voltar, o que ficou tinha 20 anos. O outro ficou 20 anos no espaço. Quando o que ficou 20 anos no espaço voltar, ele vai estar quase igual como ele foi. Enquanto o outro já vai estar com 40. O tempo é muito relativo lá, inclusive até para envelhecimento, né? Não tem oxigênio. Provavelmente o oxigênio é uma das... Apesar de nos dar vida, né? A gente tem que respirar para precisa do oxigênio, mas ele também envelhece a nossa pele. Então, é muito incrível isso aí, né? De tu poder estudar isso, te aprofundar, ter esse conhecimento. Só que a gente tem que espalhar esse conhecimento, as pessoas têm que ter noção do que elas são, o que elas estão fazendo aqui, qual o seu dever para essa nova era. Nessa nova era, eu resumo com a gente fazer uma lapidação interna, fazer uma, como chamam na doutrina espírita, a reforma íntima de cada um. É tu fazer uma limpeza em ti, identificar os teus defeitos, todo mundo tem, identifica os teus defeitos, luta contra eles, melhora, ajuda na tua volta, amplia a coletividade, assim nós vamos chegar a algum lugar. É assim que nós vamos chegar em algum lugar nesse mundo. Eu tinha te perguntado se o mundo de regeneração será aqui, se estamos nesse processo. Você começou a falar sobre como ocorreu também em Exilados de Capela, né? Não, mas é isso. É aqui. O que acontece? Seres que desencarnarem aqui, que vêm desencarnando já há alguns anos, que não estão nessa batida da evolução,
nesse amor coletivo, né, nessa prosperidade que a gente busca, esses seres, eles vão reencarnar em outro planeta que precisam começar do zero. Foi mais ou menos o que aconteceu em Capela, né? Aqui precisava de seres para evoluir, pegaram os caras que não serviam mais lá, porque lá estavam num outro nível. Aqui também. Aqui os que ficarem vão ser para transformar esse planeta na regeneração. Que daí entra essa questão de a gente ter acesso à tecnologia, a gente vai ter acesso a seres de outro planeta, a gente vai ter uma visão muito maior, macro, da vida, da existência humana. A gente vai ter na medicina acesso a certas curas, a gente vai viver mais tempo, tudo vai evoluir, né? Tu começa a ter menos problemas, começa a ter mais soluções, né? E então aqui vai ser, já é essa migração de expiação para regeneração. Nós estamos evoluindo para esse novo estágio e vamos viver isso aqui, nesse planeta. Porque assim como os seres humanos evoluem, as coletividades evoluem e o planeta evolui. Que a escola fica melhor, né? Tu acaba reformando a escola vai... Daqui a pouco a tua escola vai ter piscina, a tua escola vai ter atletismo, a tua escola vai ter um laboratório, né? Tu vai evoluindo a tua escola. E eu trato assim, os planetas são escolas, que a gente fica estudando, trabalhando, vivendo, evoluindo, ou não. Né? Quem quiser estagnar, ficar brincando no recreio, quem quiser ficar no recreio e não voltar para a aula, é uma opção. Né? Vendo você falar, fiquei curiosa agora, você fica à vontade para responder ou não. Você acredita que, dentro de uma concepção cristã, né, vamos dar como se fosse um corte no assunto, mas realmente fiquei curiosa. Você acredita na volta de Jesus, o Messias que esteve com a gente? Como você disse que acredita, né, em Jesus, como se estivesse conosco, né, esteve aqui com a gente. Você acredita na promessa que ele volta para constituir o seu reino aqui, como diz as Escrituras? Qual é o teu entendimento, a tua abordagem? Você já deve ter lido a Bíblia também algumas vezes, né, André? Sabe do que eu estou falando. Mas assim, algo pessoal também, fica à vontade, se não quiser responder, tranquilo. Não, eu respondo com maior tranquilidade. Eu tenho uma concepção diferente. Eu não acredito. Eu, por exemplo, assim, quando eu ouço aquela frase de Jesus morreu na cruz para pagar por nossos pecados, essa frase me dá um negócio por dentro, porque é completamente sem sentido. As pessoas não param nem para pensar que, como assim morreu por causa dos nossos, para nos libertar dos nossos pecados? Se a gente continua pecando cada vez mais até hoje. Então, quer dizer, não, Jesus jamais... Não, e olha só que tu ofende Jesus quando tu pensa assim, porque um ser tão extraordinário, ele ia vir aqui para ser morto da maneira que foi, né, para nos libertar e não nos libertar de nada, porque não, em termos de violência, sempre existiu, desde aquele tempo até hoje, né? Então, assim como eu não acredito nisso, não acredito que Jesus vai voltar dessa forma que eles falam também. Porque eu acho, o mais importante que as pessoas não pensam é o seguinte: primeiro, o Jesus tem que estar aqui dentro de ti, nas ações, no exemplo, executando o exemplo. O que sempre falam da doutrina espírita? Por que muita gente não gosta da doutrina espírita? Porque a doutrina espírita, resumindo, é a cobrança das coisas que Jesus ensinou. Para ser espírita, tem que praticar o espiritismo. Praticar o espiritismo é fazer caridade, amar o próximo, ajudar os outros, é ser uma pessoa boa, não entendeu? Praticar o evangelho, né? Praticar. Só pregam e tentam doutrinar os outros, né? Não, eu te perguntei isso porque eu convivo com vários amigos de todos os entendimentos também relacionados à fé. Mas quando a gente fala em nova era, muitas vezes para alguns evangélicos, essa nova era, ela se resumiria à questão desse retorno, né? O rei se estabeleceria aqui de paz, harmonia. O pessoal comenta isso, né? Não existe. Não existe pelo seguinte: isso é uma coisa até muito romântica, né, de se pensar, porque a complexidade que é essa escola com 8 bilhões de alunos. Né? Tu não vai chegar numa escola com 8 bilhões de alunos e da noite para o dia, mesmo que Jesus descesse agora, tá? Só para te ter uma base.
Se Jesus descesse hoje na Terra e viesse falar o seguinte para as pessoas: vende tudo que tu tem, chegar para um rico, vende tudo que tu tem e dá para os pobres. Imagina. Aí tem um cara lá, uma prostituta, ele vai lá e não deixa ninguém bater na prostituta. Não, porque primeiro que quem nunca pecou que atira a primeira pedra, protegendo prostituta, aí proteger o ladrão. O Jesus hoje ia ser linchado. Muita gente ia estar nem aí se é Jesus, se não é Jesus, ia chamar de comunista, de não sei o quê, iam se radical. De novo eu mandar ele para a morte. Passou 2000 anos e as pessoas não entenderam ainda o recado do cara. A história iria se repetir. Ia se repetir completamente, não tenho dúvida. Tanto que virou piada isso. Teve Porta dos Fundos, que faz umas sketches engraçadas, né? Eles chegaram a fazer essa piada. Eles botaram Jesus declamando exatamente o que ele dizia naquela época e hoje daria um contexto como se ele fosse comunista. Porque as ideias dele sempre foi de dividir, né, de proteger as pessoas desfavorecidas, minorias, e quando tem aquela passagem bíblica famosa, o que eu preciso para poder entrar no reino dos céus? Daí ele pega e diz para o homem rico: vende tudo que tu tem e dá para os pobres, que é mais fácil um camelo passar num buraco, numa agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Isso foi Jesus que falou. O desapego material ainda é algo muito... O apego material, né? Nós deveríamos praticar o desapego, mas ainda o apego é muito enraizado no ser humano, né? Então essas pessoas acham que Jesus vai cair do céu ou vai vir com uma comitiva e vai dar uma ordem mundial: a partir de agora está estabelecido a nova era, o meu reino. Agora para aquele lado lá, os que vão é o joio, o outro é o trigo. Não é assim. Isso já vem acontecendo. Essa separação de joio e trigo já vem acontecendo. Estamos falando sobre nova era, para nós arrematar. Eu fico curiosa de saber suas ideias sobre o anticristo. O que você acha que é? É um ser humano? É uma ideia? É um conceito? É um sistema? O que seria isso estabelecido ou isso não existe? O que tu pensa? Olha, eu acho que cada ser humano tem um anticristo potencial dentro de si. Cada ser humano. Então, assim como eu também falo, eu acho que eu falo no meu livro isso, tem uma passagem muito boa do Hernani Santana, quando ele fala sobre o diabo, sobre o demônio, né? Eu tenho uma opinião sobre diabo e demônio, que é a visão espírita, mais ou menos, que para mim é perfeita. Por quê? Vou explicar. Primeiro me veio o mesmo raciocínio que me levou de Adão e Eva não seriam o primeiro homem e mulher, me fez questionar a existência do demônio também, do diabo. Eu pensei o seguinte: aí Deus, com toda a sua magnitude, criador do multiverso, zilhões de galáxias, cada galáxia com zilhões de planetas, aí ele cria um planetoidezinho aqui, que é a Terra, e nesse planetoidezinho tem um ser que é o rival dele. Um ser que tem o mesmo poder que ele aqui, que o cara dominou o planeta, porque por muito tempo a culpa das males do mundo era o do demônio, do diabo, a coisa do diabo, que não sei o quê. Só que o diabo, para mim, é a desculpa mais esfarrapada que o ser humano encontrou para terceirizar os seus erros, os seus pecados. Então é muito fácil cometer um crime, fazer uma coisa terrível e dizer que é coisa do demônio. É muito, muito fácil. Porque o demônio, vou te dizer, hoje ficaria estarrecido quando ele visse as montanhas de pessoas sem cabeça decapitadas por Gengis Khan. O demônio ficaria chocado de ver o Hitler dizimar 3 milhões de pessoas. O demônio apareceu uma criancinha de colo, quando visse ali, apertando um botão ali, foi dizimado 200 mil pessoas, uma bomba atômica. Então tem coisas que o homem fez muito piores do que qualquer coisa que possa atrelar o demônio. Qualquer coisa que dizem na Bíblia que o demônio fez não chega nem perto do que o homem já fez nos últimos 2000 anos.
inclusive o próprio assassinato de Jesus. Então, para mim não existe Deus. Jamais Deus ia criar um ser antagônico a ele no mesmo nível. Isso é ridículo. E outra, vamos entrar agora para o campo mais profundo. De onde é que teria surgido o demônio? Né? Seria Lúcifer, um anjo caído, um anjo que se rebelou contra Deus. Então, ora, por isso que eu fico com o espiritismo. Tu pega uma escala evolutiva do ser. Eu estou evoluindo, estou aqui, Daniel, nessa vida. Eu vou evoluir, espero que eu vá bem, vou morrer. Na minha próxima vida, eu venho um cara botar numa melhor situação, porque eu tive uma vida boa, fiz o bem e tal, fiz tudo certinho, passei de ano, fui para um outro nível. Aí, assim sucessivamente, passou 1000 anos. Tô num baita nívelzão lá em cima, pós-graduado. Num planeta, exoplaneta, lá na constelação de Andrômeda. Tá? Então, eu tô quase lá com Deus, né? Porque tu chega num nível que tu não precisa mais encarnar. Tu vira um espírito perfeito, na escala evolutiva, tu vira um espírito perfeito, tu não precisa mais encarnar. Daí tu vai ajudar Deus diretamente na criação de mundos, em toda essa loucura aí. Aí eu tô lá, contemplado. Virei anjo. Cheguei no maior lugar que eu poderia chegar perto de Deus, trabalhando direto com o homem. Imagina, tô direto com ele lá. Aí do nada eu fico com inveja. Não tô gostando, mas ô Deus, que história é essa? Tu tá me sacaneando, tu tá tratando o cara ali melhor do que eu, que história é essa? Não quero mais saber disso aqui não, quero ir pra terra, vou te desafiar agora, é eu contra ti, eu e tu, vamos largar na mão, eu e tu. Sabe, eu fico pensando isso assim, cara, fazer uma piada disso, porque, cara, um espírito que chega num nível angelical, porque é assim, ó, a escala evolutiva, segundo o espiritismo, mineral, vegetal, animal, hominal e angelical. Aí tu chega no angelical, tu tá acima do homem. Pô, se eu tô longe de ser angelical, né? Pra ter essa como é que se diz? Essa honra de estar com Deus direto. Se eu, com o meu conhecimento pífio hoje aqui, limitadinho, coxadinho, jamais que eu iria contra Deus com qualquer coisa na vida. Imagina eu chegar numa magnitude angelical, uma percepção muito superior de tudo. Como é que eu vou ir contra o Criador, o Deus? Sabe? Então isso já não faz nenhum sentido. Mas, né, digamos que o cara tenha acontecido. O Lúcifer foi lá, vacilão, fez essa bobagem toda, caiu aqui foi jogado aqui na Terra. Que perigo que ele vai submeter Deus. Se ele pode ser destruído no estalar de dedos, num sopro, num piscar de olhos. Acabou o Lúcifer. Eu quero acabar com o Lúcifer. Piscou, acabou. Aí não, vai deixar o Lúcifer tomar conta de tudo. Fazer só bobagem, matar e mentir, chegar no ouvido das pessoas e incorporar no corpo da outra e não sei o que, fazer um rendezvous assim no planeta, né? Sabe, não faz sentido. Aí que Deus é esse que vai deixar um cara avacalhar tudo ali? Sabe, não faz sentido, cara. Não faz. Pra mim as coisas têm que ter sentido. Tinha que ter um sentido. Que nem Jesus voltar. Qual é o sentido de aparecer Jesus do nada e separar o joio do trigo? Nenhum. A gente está vivendo essa escala evolutiva. Nós temos que evoluir por nossos próprios pés. E o Jesus voltar é quando nós praticarmos o que ele ensinou. E é isso que as pessoas não querem encarar. Elas querem ser salvas. Elas querem que ele venha aqui, salvou todo mundo. Não. Faz por ti, meu querido. Melhora como ser humano. Vai amar tua família, honra teus pais, teus filhos, teus amigos, teus vizinhos. Entra para a política para ajudar os mais pobres. Faz o que for necessário para mostrar de fato como é que eu ensinei para vocês o que deveria ser feito. Voltar de Jesus, para mim, basicamente isso. É praticar o que ele disse. Enquanto a gente não pratica o que ele fala, que é que ele volte para ser morto de novo, coitado. Não, eu duvido que ele venha. Essa roubada ele não vem. Não vem. Pois é. Jesus está muito bem onde ele está lá.
Eu sou estudante de teologia, estou cursando aí, né? Mas a gente vai ter esses encontros semanais. Uma hora nós vamos discutir esses temas assim, vamos trazer algumas coisas polêmicas. Eu não tenho religião, não frequento nenhuma congregação, mas gosto muito de estudar esses temas, de parar para pensar, e é muito bacana tudo isso. Aqui tem uma passagem do teu livro que diz assim: sou apenas um homem comum com sede de respostas. Acho importante que todos tenham ciência sobre o que somos e como somos, tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Nada pode ser mais gratificante. Estudem, queridos irmãos, estudem o mais que puderem e para o resto de suas vidas, pois quanto mais nos aprofundamos, mais temos consciência do quanto ainda temos que mudar e aprender. Que os ensinamentos de Cristo adentrem os nossos corações em sua plenitude nesta nova era. Que assim seja, meu irmão. Estamos quase 2 horas de conversa, realmente muito bacana. Teu livro é um livro realmente de conteúdo, teoria da existência humana, para quem busca esse estudo mais aprofundado. Temos aí essa obra do Daniel Cristo, temos imensamente a tua presença, e toda semana, ok, Daniel? Vamos nos reunir aqui para bater papo, porque com certeza assunto e conteúdo não tem falta, mesmo. E eu sou meio metida também, eu vou fazendo umas perguntas aí e largo, faço a volta aqui. Não, valeu, querida. Muito obrigado, Eugênia, pelo convite. Estou à disposição. É sempre um prazer debater esses assuntos, como tu disse também, não é muito... Temos pouco espaço para esse tipo de assunto, né? E sempre que precisar, só chamar que a gente segue batendo essa bolinha. Ok, meu irmão. A ONTV 24 horas Brasil agradece imensamente a presença de todos e até a próxima, a sua emissora de TV na internet.